A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho. Hoje nós estamos no áudio 24, né? E estamos assim meio que preso, 3 áudios presos em um assunto, porque é um assunto muito importante, né? E Deus me fez parar bastante tempo nisso aqui, porque eu tenho que alertar algumas pessoas que estão sendo enganadas. Pois bem, nós terminamos ontem o áudio falando sobre Acabe mandando prender Micaias e dizendo que ele ia para a guerra. Aí ele falou, olha, dá pão e água para ele, e quando eu voltar veja o que faça. Aí o profeta abriu a boca e falou, olha, escutai todos os povos, se ele voltar, Deus não falou por mim. Pronto. Aí, meus irmãos, eles foram para a guerra. Mas vamos ver que quando eu comecei falando sobre Acabe e Josafá, foi lá no áudio 22. Eu disse a vocês que foi uma má aliança, né? Entramos no assunto das profecias, mas era uma má aliança. Josafá, homem de Deus, não podia se misturar com um homem das trevas. Deu para entender? Nunca você pode abrir uma sociedade de algo com uma pessoa que não é cristã. Por quê? Com certeza vai pender para o pecado. A pessoa vai andar desonestamente, você vai ser honesto, tudo que você vender você vai dividir. Mas infelizmente, não estou generalizando, tá? Tem muita gente que não é cristão que é honesto. Mas cai o problema de muitos demônios trabalharem com aqueles que não estão totalmente protegidos e podem prejudicar você. Então, toma cuidado aí com as más alianças. Vamos lá? 1 Reis, capítulo 22, verso 29, olha só o que diz aqui, ó. A guerra contra os sírios. Assim, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá, eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu, porém, veste os teus vestidos. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. E o rei da Síria deu ordem aos chefes dos carros, que eram 32, dizendo, não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Quem é o rei de Israel? Acabe. Quem é o rei de Judá? Josafá. Então a ordem era para matar, destruir o rei de Israel. Verso 32. E sucedeu, pois, que, vendo os chefes dos carros a Josafá, disseram eles, certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar contra ele. Porém Josafá gritou. Salvo pelo grito. Por quê? Porque olha a ideia de Acabe. Vê se isso é um amigo. Lá no versículo 30. E disse o rei de Israel, Acabe, a Josafá, eu disfarçarei e entrarei na peleja. Quer dizer, Acabe falou, ó, eu vou com roupa de soldado, tá? Eu vou me disfarçar e vou entrar no meio deles com roupa de soldado. Você fica com a roupa real. Veja só, tu, porém, veste os teus vestidos. Então ele estava dizendo, ó, fica com a roupa real, porque eu vou com a roupa disfarçada. Quando o inimigo vir, meus irmãos, o inimigo não vai procurar soldadinho pequeno, vai procurar o rei. Deu para entender? Assim, Acabe foi pego. Josafá foi pego, mas ele gritou. E no verso 33 ele diz, e sucedeu que vendo os chefes dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem entesou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro, vira tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. Feriram Acabe, ele tentou se disfarçar, tentou correr, mas feriram ele. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei parou no carro defronte dos sírios, porém, ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria no fundo do carro. Entenderam? Ele tentou fugir, tentou escapar, mas não conseguiu. E depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo, cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. E morreu o rei, e levaram a Samaria, e se
e sepultaram o rei em Samaria. Pronto, morreu Acabe. Levando-se o carro e lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali. Olha onde foi desonrado ele, né? Conforme a palavra que o Senhor tinha dito, quanto ao mais dos sucessos de Acabe e tudo quanto fez a casa de marfim que edificou e a todas as cidades que edificou, porventura não está escrita no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim dormiu Acabe com seus pais e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Bom, lógico, meus irmãos, agora acontece então que sumiu a história de Acabe, né? Acabou a história de Acabe. Aí nós entramos agora em 2 Reis, que terminamos 1 Reis, e eu vou ler uma história rapidinha aqui para iniciar 2 Reis. Olha só, no seu capítulo 4 conta a história de Eliseu, que aumentou o azeite da viúva, olha só. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar os meus 2 filhos, para serem servos. E Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? Declara-me que é o que tens na sua casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então, disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que cheios foram os vasos, disse o seu filho, traze-me ainda um vaso, porém ele lhe disse, não há mais vaso nenhum, então o azeite parou. Então ela e o fez saber ao homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e a tu e teus filhos vivei do resto. Você entendeu que esse mistério aqui, ó, inclusive tem até um hino muito bonito que você pode pesquisar se você não conhece, Daniel e Samuel, a viúva, eu acho que o nome é esse. Meus irmãos, pensa numa situação, o marido dela servia a Deus, e agora ela está endividada e não tem como pagar a dívida. Então, os credores, as pessoas que ela estava devendo, foram buscar as crianças. E aí o que ela fez? Ela correu para o profeta. Porque tem muita gente, meus irmãos, que não sabe escolher profetas. Porque tem homens que realmente são homens de Deus. Deus deixou os profetas e tem homens que não são. Então, aconteceu aqui que ela foi atrás de quem podia resolver. E aí, meus irmãos, ele disse para ela, vai, pega emprestado algumas vasilhas e deita o azeite. O mistério está no fechar a porta, faz as coisas em secreto, meus irmãos. O mistério está em ter fé, derruba o azeite. O mistério está em buscar o profeta. As coisas podem mudar, se você mudar a sua maneira de adorar. Se você parar de buscar por aquilo que você tanto necessita. Ela precisava, não por vanglória, não por vaidade, mas porque os homens queriam levar os seus filhos como escravos se ela não pagasse a conta. E aí ela correu atrás do profeta. Você entendeu? Por que ela foi atrás de uma providência? Agora você tem que fazer a mesma coisa. Correr atrás do profeta de Deus. Daquele, meus irmãos, que tem a vida no altar. E deixar de seguir pessoas que não tem nada de Deus. Deixar de seguir pessoas que só vão te afundar. O Espírito Santo de Deus te diz hoje, parai de seguir falsos profetas e siga a palavra dos homens de Deus. Amém? Eu termino hoje aqui, meus irmãos, nesse tema do capítulo 4. Amanhã a gente vai continuar falando um pouquinho mais. E a gente vai aqui para o livro de 2 Reis, né? Tem bastante historinhas aqui que eu quero falar. E amanhã a gente continua. Amém?